Boa noite, pessoal. Eu sou Carlos Donato, juntamente com a Luana, aqui com a Maria Luana. Toda segunda-feira a gente apresenta Na Cara do Gol. E hoje eu vou deixar, além da Luana se apresentar o nosso convidado. Boa noite, pessoal. Aqui é Maria Luana, falando Na Cara do Gol. E hoje o nosso convidado é o Carlos Alberto, jogador do Avaí. Prazer, né, de estar aqui com a gente aí, falar um pouquinho, né, como Falar foi um essa pouquinho da conquista, carreira, né, da também. carreira. Um jogador aqui da nossa região. Até estava conversando com o pessoal sobre futebol. A nossa região que sempre revelou grandes jogadores, né? Está aí passando por uma fase carente. E aí o Carlos Alberto apareceu aqui, contradizendo tudo que a gente estava falando e vai revelar um pouquinho da sua carreira. Torcedor havaiano, se liga, compartilha o nosso programa, porque temos novidades, né, Luana? Temos novidades. E quem comentar aí no nosso canal estará concorrendo também um centro de salgadinho da Selma Salgados. É isso aí, então, pessoal. Participe, envie sua pergunta, que no final do programa a gente vai estar sorteando. Carlos Alberto, dá uma boa noite aí para a torcida Boa noite a todos. havaiana e todos que gostam de futebol, né? É verdade, Carlos Alberto, eu que agradeço a vocês aí por terem me chamado. Aí vamos bater um papo aí, legal. É isso aí. Vamos falando um pouquinho da sua carreira. Hoje, tu és um atleta do Avaí Futebol Clube, o Avaí que recentemente conquistou o acesso à Série A, mas o início da tua carreira foi em outro clube aqui da nossa cidade, né? É verdade, eu fiquei 6 anos no Figueirense, né? Fiz minha base lá. Depois tive uma passagem pelo Santos, 3 anos, Portuguesa Santista, e vim emprestado da Portuguesa para o Avaí. A gente estava comentando aqui em off antes de começar o programa, então a tua base ali foi juntamente com diversos jogadores que se tornaram aí até uma certa referência daquela base do Figueirense, né? Juntamente com o técnico Fernando Gil, que hoje faz um trabalho aí de diretor do Tubarão. Raul. Tivemos os grandes... Desculpa, o Raul Gil. Raul Gil não. Raul Cabral. Raul Cabral. Foi técnico do Avaí também. Então aí fez grandes jogadores surgiram daquela base do Figueirense. E aí a gente pode falar Bruno Nazário, Cleitinho, quem mais? Iago, enfim, diversos jogadores que mais uma vez o Figueirense não soube aproveitar. Guardas alguma mágoa desse período aí? Não, só agradeço o Figueirense por tudo que eles fizeram por mim lá. Não tenho mágoa alguma, fiz grandes amizades lá e vida que segue, né? É isso aí. Geralmente, né, o torcedor ele é muito motivado por paixão, né? Então ele nutre muito isso. Então ele sempre acha que um jogador que começou a carreira num clube, ele não pode vestir a camisa de outro, né? A gente Mas quando é uma rivalidade assim, né? muito acentuada como aqui a nossa, né? Muitos jogadores provaram aí que é muito possível tanto defender as coisas do Figueirense quanto do Avaí e estar aí executando o seu melhor futebol. Marquinhos Silva, né? Esteve aqui recentemente, deixar um grande abraço para ele, que sempre nos acompanha quando pode também. Mas depois tu foi pro Santos, né? Isso. Passou lá também umas categorias de base, já um sub-23, já não é mais considerado tão base assim, né? Como foi esse teu se tornar um jogador do Santos? Porque o Santos é um time de referência quando a gente fala em base, né? Sim, com certeza. Eu fui feliz lá também, fiquei 3 anos. Tive, se eu não me engano, fiquei 3 ou 4 meses no elenco profissional, onde tinha Ricardo Oliveira, Lucas Lima, Gabigol, os caras tudo, né, que são conhecidos aí mundialmente. Foi uma experiência muito boa. Também agradeço o Santos por tudo. Hoje eu sou atleta do Avaí, né, emprestado da Portuguesa Santista. Tu jogou no Figueirense, jogou no Avaí, jogou no Santos e na Portuguesa Santista, tudo time da mesma cidade, né? É verdade. E na Portuguesa Santista conseguisse algum acesso, não foi? Na Santista eu consegui 2 acessos. Um foi esse ano, a gente subiu esse ano. Isso. E um foi em 2016. É isso aí então, pessoal, a gente conhecendo um pouquinho mais do Carlos Alberto, e hoje jogador do Avaí. Teu contrato vai até quando? 31 de dezembro desse ano. Desse ano? Isso. Já existe a conversa aí para renovação, para ampliação. É, né? o meu empresário sentou e vai sentar e conversar, né, e com os diretores do Avaí para ver o que vai ser. A tua vinda para o Avaí se deu muito em função do técnico Geninho, né? Que ele foi lá ver um jogo, gostou muito, e é isso mesmo? Sim, muita gente aqui não me conhecia, né, porque aqui eu só tinha jogado nas categorias de base, só amigos, familiares, pessoal assim mais próximo conhece, né. E o Geninho, como é lá de Santos, ele estava sem clube e foi lá ver o jogo, né.
nas quartas de finais. Eu acabei fazendo 2 gols, foi 2-1 para nós e acredito que isso influenciou bastante a minha vinda para cá. Para quem não sabe, o Carlos Alberto é aqui da nossa região, já falei anteriormente aí. A gente aqui, Figueirense e Avaí, tem muitos jogadores que vêm de fora. Mas tu é natural daqui mesmo, manezinho, né? Sou manezinho da ilha, é verdade. Muito difícil, né, a gente encontrar assim manezinho que jogue mesmo aqui nos clubes daqui de Figueirense ou Avaí. Até tem, às vezes, jogadores daqui de Santa Catarina ou da própria ilha, que às vezes jogam fora, né, em outros clubes, né? Então, acho que valorizar mesmo, assim, Tá faltando isso para os dois times, valorizar mais a sua base? Olha, eu sempre falei, eu acho que falta, assim, essa valorização aí dos atletas que são daqui, são poucos, no elenco profissional não tô lembrando se tem alguém que estava no Avaí agora, acredito que só eu mesmo. Marquinhos Santos, Marquinhos Santos, né? Eu e o Marquinhos Santos só. A gente precisa dizer também, né? Hoje o Avaí dá alguns passos à frente com relação à categoria de base, com relação ao Figueirense, desenvolve muito bem isso, né? Então o Avaí aí caminhando para um fortalecimento da base, né? O Figueirense está fazendo isso agora, valorizando, e é isso que mantém os clubes sadio. A gente já debateu isso aqui em outros programas, principalmente na questão financeira, né? Porque querendo ou não, é uma fonte de renda importante para o clube a venda desses atletas, e só vai vender jogadores bons se eles jogarem, então tem que dar oportunidade para eles. O Avaí fez isso e agora o Figueirense está nesse start, iniciando. Isso é importante para dar até ritmo de jogo. O Figueirense já foi, né, uma referência disso. Já foi, perdeu, né? O Avaí agora está um pouco à frente aí do Figueirense com relação a esse quesito, dar oportunidade para os jogadores da base. Já que a gente falou um pouquinho do Figueirense, né, nosso programa é Na Cara do Gol, a gente fala sobre todos os times. E a chegada do Emerson Maria, Lana, o que tu achou aí pro torcedor do Figueirense? Eu achei uma ótima contratação, né? Um cara assim que é identificado com o clube, identificado com a torcida. Jogou, já ganhou, né, a Copa São Paulo, né, com o Figueirense. Então eu achei que foi uma ótima contratação. E ano que vem só ele trazer bons jogadores, né? Tipo. Tu acha que vai ser fácil, então? Não vai ser fácil. Até porque o que está envolvendo, assim, a dívida, a parte financeira, né, como a gente sempre vem falando, tentar organizar toda a parte financeira para que o clube se reestruture, né, para o ano que vem agora vir com mais força, né? Até senti muita falta, principalmente posterior ao término da Série B, algum diretor do Figueirense se manifestar, isso, né? Colocar a cara ali e falar, né, do que... Quando o clube foi campeão, tinha gente fazendo fila para dar entrevista, né? Mas é assim mesmo, então tem que ser assumida a responsabilidade tanto nas horas alegres quanto nas horas não tão boas assim. Então tá faltando um pouco dessa comunicação com o torcedor. Há muita especulação no mercado, né? O Emerson Maria está retornando de Goiânia, de mala e cuia, como a gente fala, né? Não é uma simples viagem. Então está retornando, deve estar chegando hoje ou amanhã. E aí já existe muita especulação, né, com relação às saídas de atletas, com as chegadas de atletas. O certo é que o Figueirense vai sim passar por uma grande transformação. São 10 atletas que estão encerrando o contrato e tem 10 jogadores que estavam emprestados e estão retornando. Então o Figueirense deve ter uma grande mudança, deve manter alguns jogadores até mesmo como base e utilizar muitos atletas que estão subindo aí, né? O Guilherme, o Pofo, enfim. Uns 5 nomes aí que eu tava lendo que se destacaram na Copa Santa Catarina, Copa Santa Catarina. Que eles vão utilizar agora pro Catarinense. Até o momento, o que a gente tem certo é o Renan, inclusive ele fez a despedida nas suas redes sociais, o Renan Mota, né? Ele vai aí para um time do Japão, e o Nogueira. Até o Nogueira andou... É emprestado, eu acho. O Nogueira é do Santos, no Fluminense, estava emprestado e andou batendo boca aí com atletas que estão na rede social, né? Então o jogador tem que se preocupar com isso, porque é a imagem deles que está ali, né? Mas a gente tem especulação de chegadas também. Alain Mineiro é um atleta que o Figueirense tentou já há alguns anos, não conseguiu. Com a chegada do Emerson Maria, se torna uma possibilidade. Mas o torcedor do Figueirense precisa entender que, por enquanto, é uma especulação. Não é nada concreto ainda, né? Tem que aguardar agora toda essa negociação, ver se ele vem para o ano que vem para
Ele tava com ele lá no Vila Nova, né? Isso. Né? O Emerson passou 2 temporadas, e essas 2 temporadas o Alain Mineiro também esteve lá no Vila. Essa Série B pro Avaí foi tranquila? Ah, foi uma Série B difícil, cara. Teve umas coisas complicadas. Todo clube tem, né? Mas acredito que o grupo estava fechado. A gente sempre teve reunião dos caras mais velhos ali, Marquinhos Santos, Betão. Marquinhos Silva chegou para agregar, chegou bem. Então era um grupo tranquilo de se trabalhar, mas foi uma Série B difícil para nós, tanto que brigamos até o último jogo e graças a Deus a gente subiu. É isso aí, né? O Carlos Alberto chegou já na metade do campeonato, né? Acho que já tinha rolado uns 5, 6 jogos, se eu não me engano, porque estava tendo ainda o Campeonato Paulista, Série A3, daí quando acabou lá eu já me apresentei aqui na outra semana. Então foi bem rápido, então. Foi. Pra mim acabou lá, eu já queria vir logo treinar aqui. Família toda hoje morando na Palhoça? Tem a grande parte morando lá, cada canto de Florianópolis tem um pouquinho de família grande. Mas o Avaí também tem informações importantes, né? O técnico Geninho assinou o seu contrato, vai para a próxima temporada, isso é muito bom e importante aí uma sequência, né, também. a sequência do trabalho do Avaí, né? A gente precisa também informar, né, que com a chegada do Geninho, lá com a troca do Claudinei, muitas pessoas, inclusive muitos torcedores havaianos, acabaram até se manifestando contrário a essa contratação do Geninho em função da idade, de ser um técnico já acima dos 60 anos. Tu acha que isso pesou alguma coisa contra ele? A idade? Não, o Geninho, eu sei de alguns trabalhos dele, ele já teve um acesso pelo Avaí. Ele teve uma boa passagem no ABC. Eu sei pouco assim de como ele, nos clubes anteriores dele, é um cara tranquilo, nervoso dentro de campo. É um cara que sempre está querendo ganhar, não foi à toa que a gente teve o acesso novamente agora. Então o Geninho mostrou, né, que ainda é muito eficiente. Eu entrei nesse tema porque a gente vai falar sobre isso aí no programa de hoje. Você talvez esteja pensando isso, se fosse falar de idade, a gente poderia deixar de fora o Felipão, né? Exatamente, a gente vai falar sobre isso, né? O Marquinhos Santos tem a possibilidade de fazer mais 2 jogos. O Batistotti convidou ele para disputar mais 2 jogos, ele que tem 398 jogos com a camisa do Avaí, para fechar o número 400. E esses 2 jogos já estariam escolhidos. Tem ideia de quais são aí os 2 jogos, Lana? Pode ser que seja um clássico, um né? Clássico. Com certeza. Todo mundo está esperando isso, né? Mas é claro, isso aí depende muito do atleta, né? Conversar com a família, porque o que todo mundo vê do futebol, o Carlos Alberto até pode falar um pouco sobre isso, é a parte mais glamurosa, né? Que tá ali no gramado, na hora do jogo, o que aconteceu antes. Só vê a parte boa, né? A parte ruim de acordar cedo e tal, viajar, ficar longe da família. Treinar cedo. Todo mundo pensa que é fácil, né? Todo mundo pensa que é fácil, é verdade. Vocês conhecem um monte de lugar, dá tempo para conhecer as cidades? Cara, não dá tempo para conhecer a cidade, às vezes é cansativo, joga na terça, já tem que voltar que tem jogo sexta, então é muito cansativo, não tem tempo para curtir, não tem nada, é só trabalho. Tu, desde pequeno, né, nas categorias de base desde Figueirense, e a gente é importante falar, né, a vida do atleta ele é uma vida curta em termos de idade, mas também começa muito cedo, né? De quantos anos tu começou a dizer assim, eu sou profissional, um jogador de Figueirense? Eu assinei meu primeiro contrato foi com o Figueirense, né, quando eu tinha 16 anos, né? Então acredito que a partir dali eu me tornei um atleta profissional. Lógico, estava trabalhando com eles antes, né? Eu acho que eu cheguei lá com 13, se eu não me engano. Mas o que eu digo nessa função, assim, por exemplo, né? Com relação à bebida, né? A refrigerante, a estar um pouco mais tarde em algumas festas, isso tudo com 16 anos, até muito tempo antes, um atleta ele já vem se privando disso, né? Com certeza. Graças a Deus, né, eu tive meu tio que me criou, ele sempre foi ali para eu ficar na linha. Acho que com isso, negócio de bebida, essas coisas, festa, sempre fui tranquilo, porque sempre teve ele por trás ali, sempre puxando minha orelha. É bom ter assim, uma base assim, né, familiar, alguém que esteja próximo, assim, né, de não largar, assim, acho que o adolescente ali, porque se perde, né, uma idade, assim, que tem muitas coisas, né, festa, mulher e bebida e
pode entrar no mundo de drogas e tudo mais, então eu acredito que a base mesmo de família, alguém próximo que esteja ali para tomar conta é fundamental. A gente também tem que lembrar, né, muitos atletas, muitos jogadores, eles vêm de origem muito humilde, né? Sim. E de uma hora para outra, ele vê a sua situação financeira inverter completamente. A gente teve como base o Robinho, que hoje estava no Fluminense, estava emprestado para outro clube, né? Ele começou um ano ganhando R$ 2.500 e terminou um ano com salário de R$ 120 mil no Fluminense. Isso acaba mexendo um pouco com a cabeça? Pô, de 2.000 para 120, meu Deus, mas ele tem certeza que é um menino bom. Eu conheço ele pouco assim, eu acho que ele jogou em São Paulo, né? Ele tava lá o futebol é bem valorizado. Aí veio pro Figueirense, depois Fluminense. Acredito que a família dele, pô, deve estar feliz demais com isso. E o atleta de 2.000 a 120 no ano, só acontece isso no futebol, né? Então, para a gente ver, né, às vezes a cabeça do jogador não está preparada para isso aí. E aí os clubes também precisam fazer o trabalho com psicólogos, né? Para social, tudo para aquela psico... Esse é o papo da Luana, porque tu é especialista nisso, nisso, eu trabalhei né? com isso, então isso é junto com o psicólogo e com o assistente social, né? Tipo, ter o contato da família, ver se o atleta está... se tem alguma coisa diferente, se ele conversa alguma coisa com a família, então é sempre essa atleta, assistente social, psicólogo e família, então sempre tem que ter essa ligação, né, para que se acontecer alguma coisa, estarem ligados, chamar o atleta ali para conversar, porque já vi vários casos, assim, até mesmo aqui, né, no que eu trabalhei, assim, de atletas se perderem, né, mesmo por falta de orientação, ou muitos até a gente incentiva, dá o apoio ali, mas também muitos não querem ouvir, né? Porque é a fase, né, que ou você escuta ou você não escuta, né? Já recebi uma mensagem aqui, inclusive várias mensagens. Lembrando que o André Moritz também é manezinho, do Avaí. Verdade, Deixar um grande abraço para ele também. Ele viria participar do programa O Leão na sexta-feira, mas acabou ficando doente e aí foi prorrogado para a próxima sexta-feira. Deixar um grande abraço para o André Moritz, melhoras para ele aí. Eu acho que já está tudo bem com ele, né? E aí vamos confirmar, talvez para essa sexta-feira, a participação dele aqui no programa Urra Leão. Ainda sobre o Avaí tem um jogador importante, se destacou aí nesses anos de Avaí, que é o Judson, né? O Judson, inclusive, essa boa participação dele rendeu aí para ele alguns contatos que possam estar tirando o Judson do Avaí, né? Então, eu acho até um pouco difícil o Avaí conseguir segurar ele em função das propostas, principalmente vinda do exterior, porque a vida do jogador, a gente falou aqui, né? Ela tem uma curta passagem em termos de idade, né? E o jogador não pode perder uma oportunidade dessa, até mesmo uma questão de, além de satisfação pessoal, é uma questão de vida para ele, né? Então é importante e por isso acho que é difícil o Avaí segurar. Mas é um jogador importante para o Avaí e o Avaí terá que buscar, se ele sair, um jogador para substituir, porque a função dele é aquele que não aparece muito. Muito mais, que faz muita diferença, né? Nesse último jogo mesmo, assim, que eu assisti, eu achei que foi muito bem, assim, acho que o destaque, assim, eu daria pra ele, assim, pro Judson. Tu que estivesse no campo com ele, o que falar do Judson? O Judson, a gente fala que é o motorzinho do time, né? O cara, dentro e fora de campo, é sensacional, só tenho a falar para ele que ele seja feliz, né? Se for ficar ou não, o Avaí agradece ele ficar, mas se não for para ficar, que seja feita a vontade de Deus e que ele seja feliz. Matias, eu vou falar aqui o último tópico sobre o Avaí, depois a gente já vai lá para o nosso Facebook, que deve ter perguntas, né? Algumas pessoas me questionaram, o Danilo lá do Corinthians, 39 anos, seria uma boa aí para o Avaí, Luana? Eu acho que o Danilo, como corintiano, assim, ele fez muito, né, pelo Corinthians, um baita de um jogador. E eu acredito que ele ainda tem muito para dar pro futebol, mesmo com a idade que ele tem, mas com a experiência que ele tem, eu acredito que ele seria uma boa chance, assim, de fazer algo também pelo Avaí, né? Acho que o Avaí tem que botar na balança, né? Sim. Não vai ser um investimento, né? Exatamente, Não é um né? investimento barato, né? Quanto tempo ele jogou nesse ano? Essas lesões atrapalham e é mais difícil recuperar, né? Como que vai ficar o time
com relação a isso, então tem que colocar na balança e analisar. Mas o que a gente está falando aqui, também, como no caso do Figueirense, é uma especulação, mas tem surgido esse papo aí, Danilo do Corinthians no Avaí. Eu ouvi falar do Dagoberto, que era do Londrina, talvez pro Avaí, né? Não sei o que tu acha. Olha, é um bom jogador, né? Né? Olha, Se o Londrina chegou até aquele momento na disputa por uma vaga, foi muito em função dele, né? Mas é a mesma questão do Danilo, né? Acho que talvez as duas contratações ficariam um pouco pesadas aí pro Avaí. Né? Já são jogadores que estão partindo para o final de carreira, né? O Danilo tem um histórico de lesão, o Dagoberto não tem mais, né? Então o Avaí tem que analisar realmente essas questões aí, e é isso aí tudo eu vou deixar para o pessoal do Urra Leão, sexta-feira, que eles têm até muito mais propriedades para falar sobre isso. Né? Mas vamos lá, as participações que nós temos aqui no Facebook, meu grande amigo Marcelo Barbosa, boa noite. Né, o Marcelo, olá Luana. Olá Marcelo. Evandro Jorge da Costa, boa noite. Conhece ele? Não? Não. O Marcelo, gostaria de ganhar este combo. Do salgadinho. É verdade, Luana? Então, aproveita para dizer aí, ó. Vamos lá. Ó, todo mundo aí que queira ganhar um cento de salgado, comenta aí no nosso canal aí, no programa que a gente vai estar sorteando no final. Salgado da Selma Salgados, né? O melhor salgado de Florianópolis. É isso aí. A dona Inesita, né, também sempre participa aqui dos programas, principalmente dos programas havaianos, dando uma boa noite. A Maria, boa noite, pessoal de Tangará. Boa noite, pessoal de Tangará aí, todo mundo ligado. Todo mundo de Tangará hoje aqui. Todo mundo Tangará, todo mundo, cidade toda. Um grande abraço, Marcelo. O Carlos Alberto. Carlos Alberto, é. Bom, a André Moritz Manezinho. O Jonathan Ricardo aí, pessoal. E aí, Jonathan? Deixar um grande abraço para todo mundo aí. Vamos continuando com o nosso papo, porque como a gente está falando de acesso, né, o Carlos Alberto já revelou que tem essa vontade, inclusive já está conversando para permanecer no Avaí para o próximo ano, né? Com o Marquinhos jogando essas duas partidas no Clássico, tu gostaria disso? O Marquinhos é peça fundamental. Tá falado aí já, viu? Então, existe até mesmo a vontade do grupo, né? Então, o Marquinhos é um jogador importante, é notório isso, e não somente para o grupo, para o Avaí, ele é muito importante. E quem sabe, para os seus torcedores, ter a alegria de ver jogando ainda 2 jogos. E é importante, né? O jogador está lá completando 400 jogos com a camisa do Avaí. Essa identificação hoje está mais difícil, então ainda tem que ser valorizada ainda mais o Marquinhos com relação ao Avaí. Mais alguma coisa para falar do acesso do Avaí, Luana? Acho que não, agora é só dar uma boa sorte para eles, né? Que agora seguir 2019 aí bem no campeonato da Série A. Vocês já estão de férias? Já pegamos férias. Tá, então a apresentação vai acontecer quando? 2 de janeiro. 2 de janeiro já começa, porque dia 17 de começa o campeonato catarinense. Eu estava vendo também que os jogadores, né, a comissão técnica está presente dia 2, mas o Janinho pediu uma dispensa, acho que só dia 13 que ele venha para Águas Mornas, que eles vão fazer a pré-temporada, né? Essa pré-temporada ela acaba prejudicando muito, principalmente o início dos anos dos clubes, né? Principalmente dos clubes maiores de Santa Catarina, porque eu já estava vendo, já tem clubes que já estão se apresentando agora dia 13 de dezembro e já vão começar essa preparação, né? Faz muita diferença isso dentro de campo? No começo faz. Acredito que como eles começam antes, eles já estão num ritmo até, né, tipo Avaí, Figueirense, até entrar um pouco no ritmo demora um pouco, mas acredito que tem preparadores físicos, né, que trabalharam para isso, para deixar todo mundo nivelado, para poder estar competindo em alto nível. E também a gente vale lembrar que é um ano de Copa América no Brasil, então aquele período ali não devemos ter. Série A é certo que não vai ter, né? A Série B ainda é possível ter alguns jogos. Então, o calendário fica ainda mais achatado, né? E isso acaba atrapalhando até o rendimento dos atletas dentro de campo, é isso? Isso mesmo. Vamos falar um pouquinho sobre a Chapecoense, inclusive nós temos lances dos jogos da Chapecoense. Já chegou a jogar contra a Chapecoense? Só na base, né? Só na base. Profissionalmente. Nós temos aí
E Luana, a gente até tentou alguns programas não falar sobre arbitragem, né? Mas o lance da Chapecoense foi definido pela arbitragem. Ainda bem, né? Tava torcendo pra Chape ficar, né? Chegou a assistir esse jogo, Luana? Assisti um pouco, assim, não todo ele, assim, mas tava dando mais o segundo tempo, assim, que eu pude jogo ver. chato, né? Bem chatinho. Não teve Não empolgação. tinha nada de... E a Chapecoense conseguiu se livrar aí do rebaixamento, né? Serão 6 anos consecutivos que a Chapecoense terá um de dos Série A. poucos times, né, que nunca teve o seu rebaixamento, né? Então é um número expressivo, né? Pra gente se falar em clubes como os nossos, Figueirense, Avaí, Chapecoense, Criciúma, tempo de permanência 6 anos. Sim, é bastante. Isso é um fruto e de... E falando em Série A, que é um dos campeonatos mais disputados mundialmente, né? Então realmente é um número expressivo, né? Isso é tudo um fruto de uma gestão de futebol que foi feita, né? Desde lá do passado, com os antigos que partiram lá no voo e não chegaram, né? Lá na Colômbia. Então, ou chegaram de uma forma inesperada que ninguém queria. Então a Chapecoense hoje colhe os frutos. Mas tem que rever esse caminho, porque esse ano foi puxado. Foi no sufoco ali, né? Até o último momento ali. Eu acreditava, assim, tinha esperança sempre que não caísse, né? Mas... Eu achava que ia cair. Caía, você achava, né? Eu ainda tinha aquela esperança, assim, mas graças a Deus não caiu, deu tudo certo, né? Por conta também, aquele que só dependia dela, né? Conseguiu fazer o resultado. E ano que vem... Um clássico catarinense na Série A vai ser legal. Para muita gente não é, né? Porque são times distintos, mas a gente pode dizer, porque são 2 representantes de Santa Catarina, né? E que bom que Santa Catarina conseguiu permanecer com 2 clubes, né? Havia essa expectativa. O Avaí foi na última rodada, a Chapecoense conseguiu a permanência também na última rodada. Em certo momento ali no campeonato eu achei que iríamos ficar sem nenhum representante na Série A. Mas que bom que tivemos 2 times e que, é claro, a gente vai estar torcendo para que cada vez mais times catarinenses permaneçam, estejam entre os melhores times do Brasil. Porque é bom para o nosso futebol, a gente tem um futebol de qualidade para ver, né, e tenho certeza que todo torcedor gostaria de ver isso aí. Mas com relação à Chapecoense, tem outro fator importante, chama-se Claudinei Oliveira, que com a chegada dele, muita gente pensou que seriam 3 times rebaixados pelo Claudinei, né? Ele acabou dando a volta por cima. Isso é importante para o técnico também. Precisa corrigir esses erros para que no próximo ano a Chapecoense passe muito mais com tranquilidade. Assim, né? Tem eleição lá também esse ano, né? Então é importante. A gente estava conversando aqui também sobre o Criciúma. O Criciúma também volta e meia, foco nosso aqui em função das declarações do seu presidente, que falou que o técnico tinha pedido um percentual a mais, o técnico já mandou um áudio dizendo que é tudo mentira. Isso é ruim demais para a imagem de um clube, né? Qual que está sendo o técnico ali de Criciúma agora, que eu não lembro? O Mazzola, né? O Mazzola, ele disse que não havia pedido nenhuma quantia a mais de aumento de salário. Isso tudo é muito ruim para um clube, desgasta a imagem de forma desnecessária. Ainda mais o Criciúma, que estava numa situação ruim agora no final do campeonato, né? Então... É isso aí. Temos um pouquinho aí da Série A. O Carlos Alberto vai estar na Série A no próximo ano com o Avaí. Vamos ver como ficou a classificação da Série A. Para ti ali, qual será o time mais importante, mais difícil da Série A do próximo ano? Próximo ano? É. O Palmeiras ali tem um elenco bom. O Flamengo também. O Santos lá dentro da Vila é chato. O Grêmio lá na arena do Grêmio lá também é chato. Tem bastante clubes aí, Série A, é só time bom, né? Só jogo difícil. Então ficou o Palmeiras campeão, né? Inclusive o eleito presidente Jair Bolsonaro foi lá entregar o troféu. Né? Acho que não tem nada demais com relação a um presidente estar no estádio assistindo um futebol, que é uma paixão de todo brasileiro, né? Só acho um pouco desnecessário ele sair na foto com os atletas campeão, né? Mas faz parte. Flamengo, Internacional, Grêmio, esses 3 times estão classificados já direto para a Libertadores, né? Cruzeiro também. O Cruzeiro por ser o campeão da Copa do Brasil, então são 5 times que estarão na fase de grupos da Libertadores. São Paulo, Atlético Mineiro,
completo aí, daí estão com aquela pré-Libertadores. O Atlético Paranaense fez uma boa reação, né? Só que acabou aí ficando pelo caminho. Se eu não estou enganado, o Atlético Paranaense tem a segunda melhor campanha no retorno. Né? Então, cresceu demais aí. Para alegria da minha mãe, o Botafogo conseguiu se livrar do rebaixamento. E ainda ficar entre os 10, né? É, e aquela expectativa que a gente tinha, né, entre o Vasco e o Botafogo deu uma deslanchada e deixou o Vasco para trás. O Santos, eu achei o Santos pouco abaixo aí do que poderia ficar, né? O Santos, um time de tanta tradição. Bahia, Fluminense. Aí o Fluminense para baixo eram times que tinham grandes possibilidades de queda, né? Fluminense, o Corinthians já tinha saído fora, o Fluminense passou por causa da vitória. Chapecoense, Ceará e Vasco. E aí nós temos os 4 rebaixados: Sport, América Mineiro, Vitória e Paraná. Aí você achava, né, que o Vasco talvez não ia se livrar desse rebaixamento, né? É, eu achei que o Vasco ficou por um ponto, ali, né? por um ponto, é. Um ponto, porque se não faz esse empate, o Sport se livrava. Mas quem se livrou mesmo foi o Fluminense. Porque um pênalti perdido, aquele gol cara a cara perdido e com aquela vitória ali, se o América tivesse convertido esses 2 lances, sim, o rebaixado seria o Fluminense. Né? Fluminense, tu já jogou contra? Não, nunca joguei contra o Fluminense. Quando eu cheguei, o Avaí tinha eliminado eles na... já sabia que ia vir, mas o Avaí tinha eliminado eles, acho que foi na Copa do Brasil. Me disseram que jogou aí com 11 advogados, né? Já estavam prontinhos os 11 advogados ali do Fluminense. O pessoal não perde tempo, né? A gente tem uma questão para falar com relação aos técnicos. Né? Eu vou citar alguns aqui. Filipão, o Dorival Júnior e Geninho. Para muita gente eram técnicos ultrapassados, velhos. E ao contrário, nós temos Jair Ventura, Roger e o Thiago, que dirigiu o Atlético Mineiro, que eram tidos no início do campeonato, técnicos jovens, promissores, e os velhinhos deram nó. Deram show, né? Essa questão de experiência do técnico dentro do vestiário conta muito? Conta, com certeza. Eu trabalhei também com o Dorival, aí com o Geninho, menos com o Filipão. São grandes treinadores. Na hora da motivação, acredito que conta bastante. Até mesmo na hora do vestiário, né? É claro que o Casalberto não vai falar isso aqui, mas para um atleta é diferente, né? Tu chegar ali, falar com o Geninho, falar com o Filipão, deve ser muito diferente estar ali falando com o Thiago, né? Com o Roger. Filipão, né? Que já treinou a seleção e tudo mais, né? E bem esses novos, assim, que ainda estão começando a carreira, né? Com certeza deve ser diferente mesmo. E falar um pouquinho também sobre a Copa América, que vamos ter já no próximo ano. Deve ser um assunto bem recorrente nosso aqui no próximo ano. Né? O Brasil já desponta como favorito, né? Em função do nosso futebol, tá jogando em casa. Ou tu acha diferente disso, Lana? Então, eu tava dando uma olhada ali, né, nos times. Eu acho que o Brasil, né, em si, ele tem dado resultados, mas não tem agradado muito com o futebol, assim, tem ganho, assim, de 1, 2, ou que mais, assim, aparelho, tipo, mais próximo, assim, do Brasil é Uruguai e Argentina, que possa incomodar, assim, mas eu acredito que o Brasil tem que jogar um pouco mais, assim, encantar mais, ter aquele futebol brasileiro mesmo, né, porque eles só estão, parece, com resultado. Matias, nós temos algumas perguntas lá no Facebook, vamos dar uma conferida? Vamos lá? Isso aí, vamos ver. Fernando de Souza Lu. Uma pergunta para o Carlos Alberto. Como se sente conseguindo 3 acessos seguidos? Feliz, essa alegria, graças a Deus. Onde eu passei, eu fui muito feliz, deixei sempre uma sementinha boa. Brendo, joga muito. É isso aí. O Diego FS Amaral, botando as mãozinhas. Deus abençoe, linda. Deve ser pra Luana, né? Fala, Carlos, onde vai ser o jogo beneficente? Bem lembrado. Dia 15 de dezembro vai ter um jogo beneficente, meu time contra o time do Luiz Felipe, o zagueiro do Santos. A gente vai estar cobrando 1 quilo de alimento à entrada
que depois vai ter uma festa, vai ser bem legal. Vamos entregar ali na creche lá do Monte Serra, ali no Morro da Caixa. E onde é que vai ser? No Campo da Costeira. Passando o túnel, tem o bistec e o segundo campo. Que dia, Aquele que que fica na hora? Via Expressa ali? Isso, da Express. 15 de dezembro, às 15 horas. Então, aí todo mundo que está assistindo, né, já compareçam lá no Jogo Beneficente, né? Ver um futebol e já ajudar com 1 quilo de alimento aí para ser arrecadado. É isso aí, então, pessoal. É importante também, né, as crianças que dependem muitas vezes dessas doações para ter um conforto melhor. E se a gente estiver em casa e lá assistir uma partida, ter uma festa bem bacana. Então, pessoal, dia 15 de dezembro, ali na Via Expressa Sul, naquele campo que tem um time que joga ali sempre, né, um amador. Olha, eu não conheço ali, quem fechou o jogo ali foi o meu pai que agilizou os negócios do campo ali, achei o campo legal, o gramado bom e tudo mais. Carlos, jogador, Mas acho que e o fim de carreira... Isso aí tá eu confundindo com o outro. O outro Carlos, né? Eu acho que é a final de carreira. eu fiz essa pergunta pra ti, né? Eu Foi. falei que o pessoal confundia muito com o Carlos Alberto. Aí o primeiro confundiu. Confundiu já. Estava adivinhando, Tô com 23 anos ainda. Evandro. Mas tu já chegou a pensar alguma coisa assim? Ou tá só jogando e... Em relação ao que? por exemplo, um planejamento pro fim de carreira? Eu quando parar, eu quero parar de verdade. Parar Isso. Parar com o futebol. Muita gente já vem programando a sua carreira para se tornar um dirigente ou um técnico, algo nesse sentido assim, né? Vamos ver. Qual clube você sonha em jogar? Brasil e no exterior. Abraço do Evandro. No exterior, via muito jogo do Barcelona, né? Eu gosto muito do Iniesta. E Barcelona e no Borussia. Vou ver se nós aqui tivemos o Felipe Santana. Felipe Santana esteve aqui com a gente aqui. E no Brasil? Isso que é o Avaí. Eu tô feliz no Avaí, né? Tá bom só no Avaí. Tá certo. Tá certo. A gente tem mais também um recadinho, né? Precisamos fazer essa menção aqui, porque as meninas já participaram aqui do nosso programa. Paula Ramos, que tem uma parceria com o Figueirense, na verdade é o Figueirense e Paula Ramos. Eles participaram de um torneio nesse final de semana, né, nesse final de ano, e foram campeões catarinense, tetracampeã, se eu não estou enganado. Depois eu vou falar com a Luísa lá, perguntar para ela mandar fotos. A gente vai botar aqui para vocês também. Então é importante estar lembrando que o futebol feminino vem nessa crescente e as mulheradas, a mulherada querem seu espaço também no futebol. E é merecido e é justo ela estar participando desse esporte. Estamos aqui a Luana, que fala sobre futebol. Fala do meu canal também, né, pro pessoal. Aproveita aí. E faz as... Quero pedir quem está assistindo aí também, entrar no meu canal, Salto e Batom com Futebol, lá no YouTube. Que sempre estou falando, assim, sobre o futebol, né, em geral. E quem quiser assistir, dá um link lá, comenta. Tamo aí, né? Mulherada no... E falar do salgadinho. E o salgadinho. E o pessoal, comente aí pra gente sortear o salgado da Selma Salgados, no Centro de Salgado. Aí tem uma semana aí pra retirada aí. Só ligar no 33335603. Depois a gente entra em contato também com a pessoa que for sorteada aí pra... O Jonathan aqui ele refez a pergunta, na verdade, ele tá falando sobre o Danilo. O Danilo. O Danilo. Danilo O que ele falou lá? Volta pra vim pra Floripa pra curtir. Tá. Pra curtir as férias aqui é o Danilo. É o que a gente tá falando, né? O Avaí tem que colocar na balança. Carlos, jogador em fim de carreira. Tá, ele quis acho que perguntar pra ele. Mas eu acho que não, acho que o Danilo, um cara assim, mais experiente, com família, ele não teria esse pensamento, né? Eu acho que o dele mesmo tem mais foco mesmo no futebol. Vamos ver o que vai acontecer aí nos próximos capítulos. Acho massa esse jogo beneficente, ajuda muita gente. Está fazendo o Fábio Venâncio Cardoso. Então, só relembrando, né, dia 15 de dezembro terá o jogo beneficente aqui. Então, Carlos Alberto. Vai ter vários jogadores: Figueirense, Avaí, Chapecoense, Londrina, Santos, Bahia. Vai ter bastante estrela aí jogando. É isso aí. Então, dia 15 de dezembro, ali na Via Expressa Sul, 1 quilo de alimento e você vai poder participar. Campo da Costeira. Quem puder levar um pouco mais de 1 quilo, né, para ver esse show aí, tá liberado, pessoal. Vamos fazer o sorteio, então, do Centro de Salgadinho hoje de segunda-feira. Pessoal, é claro, curtir o final de semana no Salgadinho, assistindo futebol. Com do exterior, né? Porque o nosso aqui tá só parado. em janeiro. É isso aí. A gente vai estar trazendo uma programação diferenciada nessa época também. Vamos
entrevistar aí participações de árbitros, até mesmo para a gente conversar um pouco, que foi com certeza o assunto do ano, a arbitragem. A gente tentou, mas toda segunda-feira sempre tinha um lance para a gente falar aqui, né? Vamos falar aí com ex-jogadores, não está atualizando o pessoal também com relação aos clubes catarinenses, contratações, renovações. Pô, nesse nem registramos a presença dele lá, né? Melhor não. Quem ganhou então foi o Breno Silva. Breno Silva? Aí, ó, vai curtir, joga muito, vai curtir aí o final de semana com o Salgadinho. Depois a gente entra em contato ali pra falar o endereço certinho pra retirar lá o salgado ali no Saco dos Limões. Manda um recado pra torcida havaiana aí e a expectativa pra 2019. Só agradecer eles, né? Esse ano compareceram em muitos jogos. Eu acredito que foi fundamental, né? Principalmente dentro de casa, nossa torcida aí dava bastante público. Então agradecer eles e 2019 promete. Mano, aproveita e fala do teu canal também de novo. Então, todo mundo aí ligado no meu canal, que no Salto e Batom com futebol. Sempre terei algo, estou trazendo sempre novidade, falando sobre futebol aqui do Brasil, de jogadores, clubes brasileiros. O próximo vídeo, vou dar um spoiler aí já, vou falar sobre o Clube Ercílio Luz, né, que esse mês completa 100 anos de história, que é o clube de Santa Catarina mais antigo em atividade. Isso. Quem quiser saber um pouco mais da história e tal do Ercílio Luz, fique ligado que daqui uns dias já está saindo o vídeo. É isso aí então, pessoal. O Ercílio Luz, um time de Tubarão, que também tem como símbolo o leão. O leão, conhecido como o Leão do Sul. O Leão do Sul. Tá certo, pessoal. Eu sou o Carlos Donato e apresentamos o programa aqui na Cara do Gol. Muito obrigado quem assistiu e quem vai nos assistir aí durante a semana. E peço para vocês também estar acompanhando toda a programação da Web TV Metropolitana. Até a próxima!